Todo dia me perguntam o seguinte: quanto tempo demora para passar em concurso público? Quem está na faculdade já pode começar a estudar para concurso? Meu convidado de hoje vai convencer a gente de que o correto é você passar no meio da faculdade para o concurso dos seus sonhos. Hoje a gente vai conversar e conhecer o caminho até a aprovação do meu querido amigo Luiz Manuel Borges do Vale, é isso? É isso mesmo, meu amigo. Muito Obrigado, meu obrigado. irmãozinho. Prazer aqui estar contigo, falar um pouco com uma grande referência, né, dos concursos públicos e, pô, tudo que você falou é verdade. De fato, dá para a gente construir um caminho até a aprovação ainda na faculdade. Eu fiz isso, eu comecei a estudar basicamente no terceiro período da faculdade. Então lá é difícil a gente, às vezes, criar esse tipo de consciência, mas Muito a partir do difícil. momento que você Quem foi que te deu essa luz estala o aí? dedo, pô, essa luz veio, né, principalmente de um amigo que já estava um pouquinho mais na frente na faculdade e falou, cara, começa logo. Começa logo porque se É tu o macete que começar... todo mundo queria ter ouvido, né? Começa logo que lá na frente, pô, você vai resolver sua vida. E eu tinha aquela vontade, principalmente de passar no concurso, que eu ficava na dúvida, pô, o que vai acontecer comigo depois que eu me formar? Tua família era do Né? direito? Pô, ninguém do direito, ninguém, né, com poder aquisitivo alto para me bancar um escritório. Então eu falei, pô, eu tenho que passar o quanto antes. Eu tenho que resolver a minha vida. E aí eu tive esse estalo, um amigo falou, pô, começa logo. Eu estava no terceiro período, eu estagiava no escritório e o dono do escritório era procurador de Estado. Então eu me apaixonei pela carreira, depois estagiei na PGE, na PGM, e aí falei, pô, quero ser advogado público. Isso lá no Ceará. Isso no Ceará. Eu era Federal do Ceará. Federal do Ceará, na Universidade Federal do Ceará. Estudava lá. E aí tu sempre E, pensou em fazer concurso, então? pô, sempre pensei em fazer concurso. Mas eu queria um concurso também que me permitisse advogar. E praticamente era só a advocacia pública, principalmente a advocacia pública estadual, né? Você já tinha isso em mente? Já tinha isso em Já mente. começou a focar pra advocacia pública? Já. Toda a minha trajetória foi direcionada para a advocacia pública. Eu tive essa grande referência, que foi o professor Alexandre Rodrigues, e ele era advogado, ele era procurador de Estado do Ceará. Então eu falei, porra, quero fazer isso. Quero ser advogado, procurador de Estado. E aí eu direcionei todos os meus estudos para advocacia pública a partir do terceiro período. Sabe uma coisa que eu acho muito importante? É o seguinte, eu lembro quando eu entrei na faculdade, eu fui num casamento de um primo meu e tinha um juiz lá, trabalho. Ele falou o seguinte pra mim na festa: estuda 3 horas por dia que quando você passar, você se formar, você vai estar pronto pra passar. Eu acho que eu não estudei 3 horas no semestre na faculdade, porque e muita gente me disse também, faça uma boa faculdade. Só que isso fica um pouco no campo abstrato, é difícil para um aluno de faculdade implementar um ritmo de estudo. Eu tinha dúvida se quando eu me formasse eu ia ter condição de ficar o dia inteiro estudando. Eu tinha convicção de que isso era impossível. O principal medo era como ter constância. Então talvez a grande pergunta não seja, tenho que estudar na faculdade? Isso é desejável, mas muito remotamente. Como é que a gente faz para durante a faculdade já ter um ritmo de estudo para concurso? Esse é o grande turning point, né? Então o que você fez concretamente? O que você mudou para dizer agora eu estou estudando de verdade? Então, a grande percepção que eu tive e o que me ajudou muito foi definir qual era a carreira. A gente ainda é muito novo, né? Principalmente no Muito terceiro difícil. período, você às vezes nem conhece quais são todas as carreiras jurídicas. Mas como eu tinha uma modelagem ali, tinha alguém que eu queria seguir, foi meio que um espelho, eu falei, pô, eu quero essa carreira, advocacia pública. Então, o que que eu fiz, né? Praticamente de forma concreta. Falei, olha, eu quero advocacia pública, eu quero ser procurador do Estado. Então, tinha muito isso em mente. Eu lembro que eu peguei uma prova de PGE, né? Eu estava no terceiro período, sentei num sábado e comecei a resolver a prova. Eu lembro, 100 questões objetivas, das 100 eu acertei 33. Então, assim, eu não passava nem na porta de uma Bons, procuradoria. bons prognósticos. Tava Falei, pronto. pô, de 133, falei, pô, não passo nesse Aproximadamente negócio. 33%. Uma conta 33%, rápida aqui. exatamente. Aí eu falei, caramba, beleza, ótimo. 33% não passa de jeito nenhum. Então, a partir dali eu peguei mais ou menos, comecei a entender quais eram as principais matérias, né? Dentro daquelas principais matérias, quais eram os assuntos que mais caíam, o que eu precisava para modelar os meus estudos. Então, o que eu fiz? A partir daquele baque das 33, eu falei, pô, por mais que eu tivesse no terceiro período, se disser acertar 33, eu falei assim, pô, Pô, é mano, o terceiro surreal, período né? tá muito bom, cara. Aí eu falei, pô, então a partir daqui vou organizar meus estudos. Então o que eu fiz? Falei, tracei uma rotina, que era uma rotina meio que independente da faculdade. Então eu falei, olha, eu vou estudar para concurso. A faculdade eu complemento.
Então, o que tiver a mais aqui, eu complemento. Então, eu peguei o programa, falei, olha, meu estudo assim vai ser voltado para a advocacia pública. Então, eu destrinchei as matérias, principalmente aquelas que o pessoal chama de núcleo duro e tal, que é direito constitucional, administrativo, processo civil, tributário, financeiro, enfim, civil, e organizei isso na minha rotina. E a minha meta era estudar pelo menos 4 horas por dia, porque eu não tinha condições de estudar mais que isso, porque tinha faculdade, Mas é muito já. eu estagiava, né? Tinha uma série de coisas e eu não conseguia administrar. Então, às vezes eu chegava tardão em casa, falava assim, pô, eu tenho que estudar, tenho que No bater, que final é a do minha dia que você meta. estudava, Né? Geralmente, às vezes, ficava pro final do dia, porque eu não tinha condições, tinha faculdade de manhã, é. tinha estágio, e aí eu chegava cansadíssimo, pegava um ônibus do estágio para minha casa, pô, demorava 2 horas, digamos, tinha que pegar 2 ônibus, tinha que ir para um terminal e tal. E quando eu chegava em casa, eu falava, pô, não quero mais isso para mim. Eu tenho que resolver essa parada. Isso me dava mais estímulo, assim, para poder estudar, ainda que eu tivesse cansado, né? Muita gente pergunta, pô, mas você consegue estudar cansado? Quando você quer alguma coisa, não tem esse lance de cansaço, né? Você É. tá ali, tem que fazer e pronto, e acabou-se. E aí foi isso que me direcionou para que eu conseguisse ali criar um ritmo. E eu pensava muito, tenho que passar antes de me formar. Só que na faculdade a galera ria de mim, falava assim, pô, você não vai passar antes de se É. formar, não tem como. Eu falava, pô, eu vou e vou me organizar para isso. Então, assim, era uma forma até de dar uma resposta também para. Sim, isso é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal da faculdade, que é tem que ter um ritmo próprio de estudo. Ponto. Independente se o cara quer estudar para concurso ou se ele quer formar uma base de verdade. Aquele mínimo que a faculdade faz, ainda mais faculdade de Direito. Mesmo as boas faculdades de Direito, a verdade é que você consegue tapar um buraco na véspera, se iludir, tirar uma nota boa e acabar até com o CR bom. Mas no íntimo você sabe que você não lembra. Ainda mais quando você pensa em Civil 1, no primeiro período, no 10º período, eu não lembrava nem o que era pessoa natural, o que é pessoa jurídica. Então é claro que você tem que ter um ritmo próprio, sobretudo de revisão. E isso é interessante, você falou também essa questão do cansaço, né? Porque muita gente, bem, é cansativo mesmo. Muita gente desiste e muita gente diz o seguinte: se você começar a estudar muito cedo, você não vai aguentar muito tempo estudando. E pô, o terceiro período, no mínimo, você tinha aí mais, sei lá, 8 períodos pela frente para poder se formar. Então, supostamente, essas vozes do equilíbrio e da falsa prudência iam te falar: não, espera mais um tempo. Ou seja, desperdiça mais tempo, que é um conselho Exatamente. absurdo, né? O que você acha disso? Assim? Pô, é engraçado que a galera me pergunta assim, você acha que eu preciso começar a estudar agora? Começa a estudar o quanto antes. Sempre, né? Quanto antes você começar e tiver a possibilidade de iniciar os estudos, começa. Seja no primeiro, no segundo, terceiro período, não interessa. É o que você falou, se você criar um ritmo, uma dinâmica, ainda que seja 1, 2, 3 horas, É. você vai nadar de braçada, você vai estar na frente de todo mundo praticamente, porque ninguém estabelece um ritmo como esse durante a faculdade, né? Ninguém está preocupado com isso. Então, se você estabelece um ritmo mínimo de estudos, que sejam 2 horas, 3 horas, você vai ter condições ali de implementar o hábito do estudo e ter uma rotina sólida que vai conseguir fazer com que você passe. Muita gente fala assim, pô, mas você passou muito cedo, que você passou no Como é sétimo que pode? período, como é Deve que ser um pode? gênio. Fala, pô, vou te dizer uma coisa, eu não passei muito cedo. Demora. Eu demorei do terceiro ao sétimo, são 2 anos. Então foram 2 anos estudando, 2 anos estudando porque eu queria, não foi rápido, né? Foram 2 anos de estudo, Te falar, eu tinha essa sensação né? quando eu me formei, fiz um curso regular. Eu falei, cara, nesse ano eu tive o suficiente para aprender, como quem diz. Se eu tivesse 1 ano de faculdade, teria dado no mesmo. Assim, pouco importa se vai estudar 2 anos depois de formado ou 2 anos durante a faculdade. Porque são 2 anos de estudo. É essa conta que o pessoal tem que entender. Exatamente, 2 anos direcionado, né? 2 anos direcionados. Você está estudando para Estudando 2 anos com concurso ali. ritmo, você Oi? passa no concurso top. Pô, com certeza, você passa qualquer concurso que você Passa. quiser. Se tiver no ritmo bom, com estratégia, você passa qualquer concurso. Assim, eu não acho que eu passei cedo, eu acho que eu passei no tempo que eu tinha que passar, porque eu estudei 2 anos. E 2 anos direcionados, intensos, ali dedicados, e com a base boa, né? Com certeza, você se lançar no concurso, você vai conseguir. Então, o grande erro é esse, né? O pessoal fica te estimulando, falando assim, cara, perde mais um pouquinho de tempo, porque É. quando você se forma, quando você fizer OAB, quando você se É. formar,
Aí você Você estuda para conseguiu passar concurso. na OAB? Pô, como assim? Eu fui fazer. Porra, a história da prova da OAB é engraçada, porque eu fui fazer a prova da OAB já aprovado na PGE de Alagoas. Absurdo. Então o pessoal falava assim, pô, veio brincar aqui, né? Então talvez tenha sido a prova que eu fiz com mais pressão, porque eu já tinha Pô, passado. agora não dá pra perder isso aqui. Já tinha passado na prova da PGE, então é obrigação passar na OAB. Mas assim, não se iludam, né? O pessoal não pode se iludir, tem que começar o quanto antes, criar esse ritmo, esse hábito e intensificar o máximo possível com estratégias. Você vai conseguir passar, não E tem. aí, qual foi o concurso que você passou? Qual foi a hora que você percebeu, pô, tô no jogo? Pô, a virada de chave foi. Eu comecei no terceiro, no quinto período, eu resolvi fazer PGE Piauí. Cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, tem um concurso aí, PGE Piauí. Ela falou, pô, tu tá no quinto período pra você. PGE, eu falei, pô, não tenho condições de bancar pra você ir. E aí eu peguei o dinheiro do estágio, paguei uma excursão, saí do Ceará de ônibus, pra ir fazer PGE do Caraca. Piauí. E aí nesse concurso, que eu tava estudando, né, um certo período já, eu fiquei por uma questão na nota de corte, na fase objetiva. Eu falei, pô, esse negócio é pra mim, vai dar certo. Não tem risco de dar errado. Pô, no quinto período aqui, É. isso deu um tempo. Fiquei por uma. E aí tem uma história engraçada que eu fui na excursão, né? Tava no ônibus. E aí o pessoal tava discutindo a prova. E tinha uma questão de direito empresarial, Zé. Aí a galera falou assim, pô, é essa, é essa. Porra, ninguém falava que eu tinha marcado. Eu falei, porra, não é. Eu falei, é isso aqui. E aí eu fui falar pra galera, porra, eu acho que é esse. O pessoal, pô, cala a boca, tu tá no quinto É. período. Vai dar pitaco aqui, tá de sacanagem. E aí era a questão que o item que eu tinha falado. Eu falei, pô, isso aqui é pra mim. Se eu intensificar mais. Você vê que não tem mistério, Não né? tem, pô. Se intensificar mais aqui, vai dar certo. Lembre que eu vindo de 33 questões certas, né? Aí, pô, fiquei por uma para ir para a segunda fase, né? Acertei 70 e poucos por cento já lá. E, pô, depois, aí, o próximo que eu fiz já na sequência foi PGE Alagoas e eu passei. Isso foi quando? Sexto período? No sétimo período. Sétimo. Sétimo período eu fui aprovado. E aí, pra resolver essa dor de cabeça? Pô, Você todo foi mundo. aprovado em outros também, né? Eu passei depois a AGU, né, Procurador Federal, advogado da Petrobras foi em primeiro lugar, eu Sétimo passei período. para Procurador Autárquico, isso no final da faculdade, né, Isso foi assim, depois do PG? depois da PGE eu ainda passei nesses outros concursos, e o que aconteceu? Pô, passei no concurso PGE de Alagoas, né? Todo mundo falou, caramba. E é engraçado que o pessoal fala assim, Zé, é um ponto fora da curva. É, Ponto isso fora aí. da curva o quê, meu amigo? Estudei 2 anos para É, passar no negócio. é. E quando eu passei, desespero, né? Pô, sétimo período, o que é que eu vou fazer, né? E eu já vinha no início da faculdade adiantando algumas matérias, que eu já, pô, tô estudando para concurso, tenho que fazer o máximo de matérias possíveis para ver se eu antecipo a graduação. E eu tive sorte de fazer, né, a colação de grau especial. Então eu demandei lá, o pessoal da faculdade tinha essa previsão e eu consegui antecipar a colação de grau. Então antecipei as matérias, enfim, fiz TCC, escrevi meu TCC, eu lembro muito de ti, escrevi meu TCC em uma semana, né? Uma semana, 10, com louvor e tudo. É. Uma semana escrevi e aí consegui colar grau especial e aí deu tempo da Então você se tramitação, de formou em qual nomeação. período? No oitavo? No sétimo. No No sétimo? sétimo. No sétimo eu Você já tinha matado fechei. as matérias todas? Já tinha adiantado muitas matérias. E meu objetivo era meio que adiantar as matérias para tentar concluir em 8 semestres, né? Mas aí, com a aprovação, no sétimo período eu matei. Aí eu terminei. Eu terminei a faculdade em 3 anos e pouquinho, É né? mais que suficiente, né? Pô, tava bom. Já Não tem mais nada pra aprender aqui. eu tinha passado no concurso, pô. E aí, sua primeira posse foi em qual concurso? Pô, a primeira posse foi o seguinte, quando eu passei, eu colei grau especial, e aí teve a tramitação da nomeação na PGE Alagoas, mas eu tinha passado em outros, e o que aconteceu? O pessoal da Petrobras me nomeou, e aí eu fui, tomei posse na Petrobras, passei pouco tempo, e aí depois, na sequência, saiu a nomeação Ficou lá no Ceará mesmo, da... Petrobras? Não, Petrobras eu fui para Brasília. Eu trabalhei em Brasília durante um tempo, até também vim um pouquinho para o Rio de Janeiro, os caras me alocaram aqui para discutir uns processos, e depois saiu a nomeação da PGE Alagoas, saiu a nomeação de AGU, enfim, que já estava engatilhada na sequência. Aí, como eu queria advogar, né, na AGU você, como procurador federal, você não pode advogar, eu fui para a PGE de Alagoas.
E ficou satisfeito. Pô, tô satisfeitíssimo, né? Eu posso advogar, né? Carreira excelente, remuneração excelente, estrutura boa, Lugar né? Pô, excelente. lugar M de mar, excelente. A de amor, C de carinho, céu e mar. Isso temos Pô, ainda essa Marcel, tem essa canção, né? música, É, tem, essa pô, canção é tem um essa hino. música, né? E a PGF fica em frente ao mar, né? Fica em frente ao Que mar. dor de cabeça. É. Vai. E depois disso, você tinha vontade de quê? De ser professor? Isso era o que você tinha em mente ainda? Pô, então, dos 17 anos que eu ministro aula. Ah, Então, é? assim, eu dava aula de história. É Então, eu mesmo. comecei dando aula de história e tal. Então, eu sempre gostei muito de ser professor, enfim. E eu fui monitor na faculdade, fui monitor de processo civil, fui monitor até de penal especial. E eu sempre quis ser professor. E então, quando eu comecei muito cedo, né, aos 17 anos dando aula de história, então já era uma coisa que fazia parte da minha rotina, eu gosto demais. E depois que eu me formei, tomei posse, enfim, estava já na carreira, eu comecei a voltar os olhos também para ensino, para a parte de concurso e também para a vida acadêmica, né? Eu já fiz mestrado, estou fazendo doutorado na Universidade de Brasília, na UNB, e assim, a academia permeia a minha vida, é uma das maiores coisas para mim, um dos pontos mais importantes, onde eu me realizo mais profissionalmente é a sala de aula. E você hoje dá aula de processo civil e empresarial, fundamentalmente. Processo civil e empresarial, são minhas duas matérias, assim, que eu, pô, estudo todo dia, né? É? O pessoal pensa que, depois que se formou, passou, tomou posse, pô, estudo todo dia, né? Quando você ministra aula, a responsabilidade aumenta, você tem que estar 100%, 101% atualizado, então eu estudo sempre, todo dia, mantenho a minha rotina de estudos, então eu busco sempre estudar ali 3, 4 horas por dia ainda, né? Que é o que me move para estar sempre atualizado. Como é que você organiza isso da rotina? Como é que é a tua rotina, dia a dia? Pô, a rotina eu digo o seguinte, né? Que você tem condições de criar tempo. Primeiro, né? Se você eliminar boa parte das suas distrações, você consegue criar tempo para fazer o que você quiser. Né? Então tem gente que fica reclamando aí que não tem tempo, né? Dá para criar tempo eliminando essas distrações, delegando algumas atividades, natural. E eu de 2003, quando eu estava lá fazendo vestibular, enfim, que eu já tinha uma dinâmica de estudo de madrugada. Então, eu mantenho isso até hoje. Então, assim, principalmente com filho, você sabe disso, né? A madrugada é muito amiga, porque é Oh, tranquilo, excelente. parceria. Então, eu uso a madrugada, às vezes, para despachar processo, uso a madrugada para escrever livro, para preparar aula. Defina a madrugada aí pro pessoal. Madrugada, pô, até mais ou menos 3 horas da manhã, que é quando eu vou dormir. Pô, quando você faz o que você gosta, não cansa. É brincadeira, né? Isso, tá É, sempre fazendo alguma coisa. Ô, Vale, pô, me fala uma coisa, cara, agora. É, na tua posse, no teu primeiro salário, o que que você fez com o primeiro salário, você pô, lembra? primeiro salário eu lembro plenamente, eu paguei minhas dívidas. É? Pô, tá fodido. Quais que eram as Pô, dívidas? tinha ali, né, investido livro, não sei o quê, pô, né? Paguei passagem para fazer concurso, essas coisas. Então, eu usei meu primeiro salário para pagar as dívidas. Depois, o E o segundo? segundo, aí eu respirei. Aí, o segundo, eu me organizei até para comprar carro, para fazer outras coisas, fazer viagem, enfim, que era coisa que eu queria muito fazer, eu queria ter condições para viajar também, conhecer outros países. E aí foi meio que uma coisa, um projeto que eu encampei. E qual, o dia da posse, como é que foi? Porra, dia da posse foi maneiro, porque assim, eu era muito moleque, né? Tomando posse lá como procurador de estado. E aí foi minha família toda, minha avó, enfim, reunião do Conselho Superior. E para mim foi, assim, emblemático. Eu falei, pô, valeu muito a pena ter estudado na faculdade, porque eu resolvi minha vida, É, cara. Eu tô resolvendo minha vida muito cedo. Então, assim, agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Vou dar o sangue aqui na PGE para me dedicar à advocacia pública e posso fazer outras coisas. Então, assim, esse problema de pensar, cara, o que que eu vou fazer, onde é que eu vou trabalhar, eu não tenho mais. Então, o meu pensamento era aquele, cara, que sensacional, tô tomando posse aqui, molecão, novo, numa carreira excelente, e eu posso me organizar para fazer as outras coisas, que era principalmente dar aula, fazer mestrado, doutorado, essas coisas. agora duas coisinhas pra fechar. Primeiro, que conselho você daria pra você mesmo, pra quem tá começando a estudar pra concurso, quer passar pra concurso? Acho que você já meio que deu, mas se fosse pra dar um. Cara, se fosse para dar um conselho, eu falaria o seguinte:
até para mim mesmo lá atrás, comece o quanto antes. Se eu pudesse ter começado no segundo período, eu teria começado no segundo período. Eu sempre brinco, eu teria passado mais cedo É, ainda. Se eu tivesse começado antes, teria passado mais cedo. Então, não dá para perder tempo. Quanto antes você começar, mais rápido você vai passar. Eu vejo as pessoas reclamando demais, falando, mas demora para passar. Comece quanto antes, né? Se dedica ao processo, faz a tua parte, vai dar certo, você vai passar mais isso é uma rápido. coisa que eu fico chocado quando eu ouço, cara. Isso me choca. O pessoal vai pensar em MP, magistratura, 3 anos de experiência. Aí tem uma ode do não estude. Espera os 3 anos pra começar a estudar. Isso me deixa assim de boca aberta, cara. Espera O os que que eu 3 faço os anos. 3 anos pra começar a estudar? Como Pô, assim? você tem que começar o Loucura, né? quanto antes. E você tem também alunos que estão na faculdade que já estão estudando para magistratura, por exemplo. Exato. Que já estão com esse olhar voltado, mas precisa de 3 anos de prática, mas a base já está E formada. vai passar pra outra coisa Você antes. passa em outros concursos, né? Ali serve como um concurso trampolim, você depois passa na magistratura e já está com a vida resolvida. Então comece o quanto antes. Comece o quanto antes. E outra coisa, né? Tem muita gente que acaba esbarrando em si mesmo. Então, criando uma série de subterfúgios, de desculpas para não estudar. Então, o mais importante porra, vão acontecer situações complicadas com você. Problema todo mundo tem, né? E você vai ter que continuar mesmo assim. Eu sempre digo, eu lembro de um livro que eu acho fantástico, no Nassim Taleb, Antifrágil, Antifragilidade, né? Ele fala o seguinte, pô, aconteceu alguma coisa com você, né, que te impactou ali negativamente, primeiro, aceita, pô, tem gente que fica relutando. Segundo, aprende com aquela situação. Depois, se reorganiza e passa a agir. O mais rápido possível você fizer isso, mais rápido você vai passar. Tem gente que, foi mal numa prova. Ai, meu Deus, são 2 meses de sofrimento. É, Cara, aceita. não era só hora, velho. Exatamente, aceita Você aquilo não ali. tava preparado pra prova. Exatamente, aprende, se organiza, passa a agir o quanto antes. Assim, começa hoje, agora, nesse instante. Tem gente, eu recebo muita pergunta assim, Zé, você acha que se eu começar hoje Tem eu muito consigo isso. passar? Pô, Aí essa pessoa volta começa. 6 meses depois E perguntando isso. pergunta a Já mesma percebeu coisa, isso? exatamente, Tem exatamente, a gente que mesma tá há um pessoa. ano me mandando a caixinha, a mesma pergunta. Exatamente, começa, cara, começa quanto antes você vai passar. Não tem errado. Exato, é Não matemática. tem. E agora a última pergunta. Tem algum arrependimento nessa tua caminhada? Algo que você teria feito diferente? Pô, Você errou arrependimento. muito pouco, né? Não, eu errei Estrategicamente. também estrategicamente, mas eu acho que em termos de arrependimento, talvez os meus processos de revisão pudessem ter sido melhores. Rever com mais frequência a matéria, sempre revisar, né? Estuda revisão, sem revisão você não passa. Então, às vezes tem gente que fala assim, cara, eu vi a primeira vez, não aprendi, fica desesperado. Pô, Claro. Eu tem via que na rever. 20ª e parecia que era a primeira vez. Dava um Exatamente. Então, desespero às vezes. eu teria aprimorado o meu processo de revisão. Revisão é muito importante. Tem gente que estuda sem revisar, eu não sei como, né? Não estuda, né? Exatamente, não estuda, não vai passar. Lê Então, muito, estuda pouco. exatamente. Eu teria revisado mais, teria revisado mais. Talvez isso tivesse me ajudado a passar mais cedo. Pô, você tinha que passar no vestibular. Passar no vestibular na procuradoria na mesma hora. É até um perigo você passar mais cedo. Mas, Vai. pô, é só para mostrar para as pessoas que se o quanto antes você começar, você vai passar e tem chance de você passar na faculdade. E não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nada que é ponto fora da curva, porque as pessoas, eu sempre gosto de desmistificar isso. Não, não é porque o Vale passou, é ponto fora da curva. Não, eu estudei 2 anos, cara, 2 anos focado para aquela carreira, dedicado ali e, pô, deu certo. O fora da curva aí é a maturidade de ter aproveitado o É. tempo. Mas às vezes a gente não aproveita porque falta um exemplo. E com o teu exemplo agora o pessoal vai ter que aproveitar. Pô, tem que aproveitar. Eu acho que dá, né, para principalmente entender que é possível. Aproveitem, né? O melhor conselho que eu posso dar aqui é comece quanto antes. Se estiver na faculdade, primeiro período começa, segundo começa, cria essa rotina de estudos que você, pô, trabalha muito bem essa mentalidade voltada para você ter resultado e não tem desculpa, né? Tem o quê? Tem solução. A solução é agir, pô. É É isso. isso. Vale, obrigado, meu Pô, irmão. eu que agradeço mais uma Bate-papo vez. muito bom, Parabéns sempre pelo teu aprendo contigo, trabalho cara. e Sou teu fã, eu pô. aprendo demais com você, pô. Você é ídolo e é um ídolo que faz a diferença demais na vida das pessoas aí, todo mundo, principalmente está estudando para E concurso. você também. Tamo Obrigado, meu junto. irmão. Um abraço, meu Até a irmão. próxima, pessoal. Fiquem com Deus. Tô esperando a posse de vocês agora. Valeu, abraço.